Olá, sobreviventes! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Sobreviventes de um Narcisista. Meu nome é Elda. Eu aqui conto a história que eu vivi durante 5 anos com um dourado de uma mãe narcisista. E também contando um pouco sobre a minha vida. Gente, se vocês estão ouvindo zoado ao fundo, é o Miguel que tá brincando, tá? E tem zoada de funkão também, que o povo tá com o som lá nas alturas. Voltando ao assunto, eu prometi para vocês que o vídeo de hoje ia ser falando da saída do Dourado, da casa onde ele morava junto comigo, e que eu acabei descobrindo que estava gestante, de repente, depois de acontecer. Vou escrever o nome aqui porque tem palavras que você não pode falar no YouTube, né? Só você reparar que a legenda aqui eu vou escrever. Porém, eu acho que eu preciso contar para vocês mais ou menos a minha história de vida, desde a minha infância até uma certa idade, para vocês entenderem por que eu aceitei um relacionamento desse e por que eu já venho de sucessivos relacionamentos abusivos, porque não foi só esse dourado que eu tive um relacionamento abusivo. Eu tive um quando eu era bem mais jovem, que foi bem semelhante com esse do abusivo, do douradinho aí, e o outro foi bem pior, porque eu acabei pegando a minha ex-sogra com o próprio filho, cometendo um ato que nada legal. E as pessoas já vinham falando que eles dois, quando bebiam, acontecia coisas estranhas, beijavam na boca e por aí se vai. Então eu já tenho uma dinâmica desse tipo de relacionamento há um bom tempo. Um dia ainda contarei essa história para vocês entenderem, porque não era agora que eu passo relacionamentos desse tipo. Mas eu tenho que explicar um pouco sobre a minha infância para vocês entenderem. Mas antes de eu começar a minha história de vida, eu vou pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Dê um joinha, comente. Também vou deixar aqui para vocês o Instagram do canal, que é Sobrevivente de um Narcisista. O link está na descrição. O meu Instagram também, pessoal, Secaelda Oficial 9. Também me sigam lá. Lá eu boto o meu dia a dia. Lá vocês me conhecem mais intimamente. E também vou colocar aqui também para vocês o meu Instagram, que é um hobby, que foi uma das coisas que me tirou da depressão, que foi fotografia. Eu gosto muito de tirar fotos e eu tenho um Instagram chamado Fotohobby Natureza. Então, se vocês puderem seguir todos eles, irá me ajudar bastante, tá bom? Então, vamos começar. Como é que eu posso começar a contar para vocês minha história de vida? Como eu disse, meu nome é Elda, sou filha de Eliana. Minha mãe não é mais viva. Minha mãe, infelizmente, ela era uma GP, mas porém ela encontrou um homem bom, mas não soube dar valor, um homem bom de verdade, que foi o meu pai de criação. Eu sou filha de pai desconhecido, porém eu tive um pai de verdade. E eu gostaria de contar mais ou menos para você como foi a minha vida até a minha primeira infância. A minha primeira infância eu convivi por um tempo com painho e manhã na mesma casa. Coisas que eu vou falar para vocês, coisas que foram relatadas para mim, que eu não lembro porque eu era muito pequena. Com 1 ano e 3 meses, nasceu minha irmã. E, infelizmente, minha mãe, ela tinha um quadro de depressão pós-parto profundo. Minha mãe, infelizmente, desenvolveu esquizofrenia logo após que ela teve minha irmã, minha primeira irmã. Infelizmente, ela acabou dormindo por cima do bebê e o bebê, infelizmente, veio a óbito. Então, minha mãe acabou ficando com uma depressão pós-parto depois disso. Toda vez que minha mãe tinha filhos, infelizmente, ela acabava tendo depressão pós-parto. Como fala na Bahia, o parto subiu para a cabeça. Então, minha mãe, quando me teve, graças a Deus, ela não teve esse problema, porque painho cuidou bastante dela. Mas depois que minha mãe engravidou da minha irmã, painho passava muito tempo na ilha de Itaparica, trabalhando.
Então, quando eu tinha 1 ano e 3 meses, minha mãe, com 14 dias de nascido, ela teve 14 dias de minha irmã nascida, minha mãe teve novamente uma depressão pós-parto. E aí minha mãe pegou a panela de pressão, botou no fogo e botou minha irmã em cima de uma tábua de carne. Só que, pela mão de Deus, a minha mãe não fez nada contra a minha irmã. Me contaram, que eu não sei, porque eu não vi, porque eu não me... Quer dizer, eu não me recordo, porque eu era muito criança. Disse que eu subi em um banquinho, peguei a faca e comecei a gritar minha avó, que era uma senhora que tinha ajudado a criar minha mãe. Eu fiquei, vó, vó, vó. Aí vó saiu e retirou minha irmã de lá. E também me retirou e ligou pro meu pai. Aí quando foi depois, minha mãe chegou e o que ela foi comprar tempero, gente. Ela chegou e falou, quem roubou meu frango? E quem seria o frango, infelizmente, seria a minha irmã. Graças a Deus não aconteceu nada com ela, porque foi um anjo, eu só posso dizer que foi um anjo, que fez uma criança de apenas 1 ano e 3 meses pegar uma faca de cima de uma bancada e começar a chamar uma idosa para ver que a gente estava sozinha dentro de casa. Nisso, eu fui morar na casa da minha mãe de criação, que é irmã de meu pai. Na verdade, seria minha tia, né? Aí eu fui viver na casa dela por um tempo. Nisso, a gente vai começando a engolir saliva, porque não é muito fácil falar sobre isso. Nisso, minha mãe de criação, né, a irmã do meu pai, ela não aceitava muito a mim por causa do passado da minha mãe, porque minha mãe era GP, né, como eu disse. E aí, nisso, meu pai foi procurar a minha tia-avó. Eu passei um tempo com minha tia-avó, dos meus 1 ano e pouquinho até mais ou menos 3 aninhos. Meu pai ia lá todo dia, tanto que meu pai parou de trabalhar na ilha para começar a trabalhar em Salvador, para ir todo dia lá na casa dessa minha tia-avó para poder ficar um pouco comigo. Aí depois minha mãe se recuperou, saiu do hospital, aí foi me buscar, que minha mãe ficou internada durante 3 anos. Praticamente 3 anos não, ela ficou 2 anos e pouquinho. Aí ela foi me buscar, aí eu voltei a morar com eles na casa, só que minha irmã não voltou mais, minha irmã ficou morando lá com a tia dela, porque a tia dela dizia que minha irmã era sangue, era família, e ela fazeria tudo pela sobrinha dela, porque era sangue dela, mas eu não era nada da família. Aí nisso meu pai voltou a viver com minha mãe e tudo, e minha mãe, infelizmente, meu pai voltou a trabalhar na ilha. Como minha mãe estava de volta, ele resolveu trabalhar na ilha, que ele ganhava um pouco mais. Que meu pai, ele era aquele tipo faz tudo de antigamente. Meu pai, ele era carpinteiro, armador, pintor e pedreiro. Então, quando ele pegava uma casa para trabalhar, ele pegava a casa do zero e entregava para a pessoa a casa pronta, com a chave na porta. Meu pai voltou a trabalhar. Diz que meu pai voltou a trabalhar, eu conheci o pior lado da minha mãe. O lado mais... Minha mãe ia para as festas, me deixava trancada dentro de casa. Uma criança pequena me deixava trancada dentro de casa, a noite inteira sozinha. Me deixava só o pão com manteiga e um copo de café, igual um cachorro. Melhor, eu acho que nem hoje em dia a gente nem trata animais desse jeito. A gente dá amor. Eu mesmo tenho 9 netos de 4 patas e aqui a gente cuida deles com o maior amor. Fora a Pérola, que é a cachorra. Então, acho que nenhum animal é tratado desse jeito. Ela me deixava só com o café, o pão e o café, e saía a noite inteira. Muitas vezes ela voltava no meio da madrugada e voltava acompanhada de um homem. Ela simplesmente só fazia assim, mandava eu virar a cara para a parede, fazia, vira aí para a parede, e transava com o homem perto de mim, na mesma cama que eu estava deitada. Muitas vezes ela mandava eu virar a cara para a parede e transava com o cara no chão. E todo final de semana era um homem diferente. Todo final de semana era um homem diferente. E muitas vezes o pai passava 15 dias na ilha. Tinha vezes que a folga de pai, em vez de ser durante o final de semana, era durante a semana. E o pai falava que no final de semana era melhor. Então, nisso, assim eu fui crescendo. Minha mãe o tempo inteiro traindo meu pai trazendo comida para dentro de casa, minha mãe traindo meu pai. Quando eu completei a idade de 7 anos de idade, minha mãe traiu meu pai, que meu pai pegou ela, traindo ele, em cima da cama com o melhor amigo dele. Meu pai foi dar um tapa na minha mãe.
Na verdade, eu não tinha 7 não, gente. Que meu irmão nasceu quando eu tinha 7, eu tinha 6 anos. Minha mãe tomou um tapa, ia ser pra minha mãe. O tapa agarrou no meu rosto. Meu pai começou a chorar e fez uma promessa, que ali foi a primeira vez e última que ele tinha levantado a mão pra uma mulher. Porque o tapa foi no rosto da filha dele. Ele aqui me catou e me levou embora. Disse, olha, você pode ser o que for. Você é a mãe dela, mas eu vou levar minha filha hoje. Ele levou, passei uma semana acompanhando na casa da minha mãe de criação, né, da irmã dele. Aí minha mãe foi me buscar, fez um escândalo retado e foi me buscar. Aí me levou de volta para casa. Nisso, tempos depois, um mês e pouquinho, ela descobriu que estava grávida desse menino, né, desse irmão meu. E tem um outro episódio que aconteceu na minha vida com ela, que esse episódio fez eu fazer uma promessa para mim mesma. Eu era pequena, eu não me lembro mais ou menos a idade que eu tinha, mas acho que eu tinha de 4 a 5 anos de idade. Eu vi a primeira vez minha mãe praticando um aborto. Isso para mim foi a pior cena que eu assisti na minha vida. Ela ingeriu a medicação, esperou, depois ela abriu uma cova no meio da sala da nossa casa, que era a sala de chão batido de terra, e enterrou lá. E disse a seguinte frase, eu nunca esqueço. Eu não ia ter essa criança, não. Eu não vou ter filho de preto. Porque o cara que ela tinha traído, meu pai, que ela estava pegando sempre, era um cara negro. Aquilo ali fez eu fazer uma promessa, eu era tão pequena, eu nunca esqueço, que nunca eu ia fazer aquilo. Eu tinha consciência que aquilo ali era um ser. Eu fiz uma promessa que nunca ia fazer aquilo. Nisso, voltando, quando eu tinha 6 para 7 anos, essa faixa, ela engravidou do meu irmão. Nisso que ela engravidou do meu irmão, a gravidez dela foi normal e tudo. Aí ela teve meu irmão. Quando o meu irmão tinha 15, sempre assim, 15, 14 dias. 15 dias de nascido, ela mais uma vez teve a depressão pós-parto. Só que ela atacava mesmo, que ela saía para a rua. Ela pegou, deixou eu e a criança trancados dentro de casa, trancados. Essa criança começou a chorar, desesperado, com fome. Quando deu a hora dele comer, e eu tentando acalentar essa criança, tentando, e nada, essa criança calar a boca. Aí as vizinhas foram na casa do pai dele, que era perto de lá, e avisou que ela tinha saído e deixado a criança dentro de casa presa comigo. Aí foram, arrombaram a casa e tiraram meu irmão e me deixaram lá. Painho, nessa época, estava trabalhando e não estava podendo ficar lá comigo. Minha mãe voltou. Eu vou tentar contar sem chorar. Eu vou segurar aqui. Minha mãe voltou, me amarrou em uma cadeira, pegou um facão bem amolado e raspou toda a minha cabeça. Raspou toda a minha cabeça. Graças a Deus que ela não me matou, né? Mas a minha cabeça ela raspou de facão. Nisso eu não sei, eu não me lembro como foi que eu me desvencilhei dela. Eu sei que eu fugi e fui correndo atrás de meu pai. Aí quando eu cheguei lá em cima, já era de noite, né? Lá em cima que eu falo porque eu morava cá na Madeira e minha mãe de criação, mas painho, né? Mora subindo uma ladeira lá, que é a Paulo Dantas. Em Salvador, na Estrada das Barreiras. O pessoal que mora por lá sabe aonde é. Aí eu cheguei lá com a touca na cabeça, com a touca. E aí eu contei a Paium que ela fez. Aí o pai fez assim, o que foi que ela fez? Aí eu disse assim, ela raspou minha cabeça, Paium. Isso é fúria minha ao fundo. Ela raspou minha cabeça, Paium. Aí Paium foi, quando ele tirou a touca, a minha cabeça tava toda raspada. Tava só assim, ó, no couro, assim, liso. Eu me desesperei, comecei a chorar. Olá, gente, tive que cortar o vídeo, né? Eu disse que vai ser cortado em 3, mas parece que vai ser cortado em 4. Vai ser uma playlist de 4, né? De 4 vídeos. Tô aqui enxugando o zóio porque eu vou fazendo o olho, né? O zóio, mas eu falo enxugando o olho porque eu vou ter que fazer vários vídeos em sequência para vocês entenderem. Então, tive que cortar, né? O vídeo. E na próxima, amanhã, eu boto a outra parte do vídeo, tá bom, gente? Então,